Olá, best-sellers! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai receber aqui, nessa casa, uma convidada super especial. E eu já sei o que vocês vão dizer. Todo episódio, o convidado é especial. Mas, gente, eu só trago convidados exponenciais aqui nessa casa, né? Então, vamos receber, assim, com muito amor, muito carinho, muita dedicação, ela, Adriana Alves. Seja muito Olá, bem-vinda! tudo bem? Obrigada. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito Que feliz bom em que estar aqui você com veio. vocês. Que ótimo. É bom receber pessoas assim esplendorosas. E, gente, nós vamos, ó, as A duas de gente verde, parece que green, combinou, né? entendeu? Combinamos? Combinamos? Não combinamos, gente, Não mas estamos combinamos. ambas de verde. É. Eu particularmente gosto muito de verde. Eu tenho uma joia verde, eu sou apaixonada por ela, não tiro ela. Só que eu esqueci em casa hoje. Eu vejo a cor da cura, né? Da esperança, né? Então Sim, eu falei, acho que eu vou com essa cor hoje pra, né? né? Plim. Isso aí. Maravilhoso. Gosto de vermelho também. Você com as unhas pintadas de Isso. vermelho. Meu logo vermelho, né? Eu sou Sim. apaixonada também. Mas vamos ao que interessa, né, gente? Que é saber mais sobre essa convidada incrível. E bora lá, que tudo que eu sempre digo, tudo que é bom a gente compartilha. Então já compartilha esse vídeo com os amigos, com os vizinhos, com a família, porque já vou avisando de antemão que esse conteúdo vai ser, ó, maravilhoso. E não esquece de clicar aqui no sininho para não perder nenhum conteúdo e seguir a gente no canal, né? Bora lá? Fala pra mim, Adriana, qual que foi o livro que mudou a sua história, que deu uma virada de chave, que mudou a tua vida? Olha, é um livro que eu li mais de 10 vezes, se eu me lembro, né? É um livro que chama-se Você Pode Curar Sua Vida. E é um livro da autora Louise Hay, porque ela foi uma das maiores terapeutas do mundo. E naquela época, eu nem sabia que eu ia ser terapeuta, né? Então, mas eu tinha muitos problemas emocionais. Então, eu li esse livro várias vezes, porque ali ela dá vários exercícios, explica muitas coisas. E entre um capítulo e outro, ela faz meio que uma mentalização. Então, eu chegava a copiar aquela mentalização, que são mentalizações positivas, né? E mal sabia eu que eu já estava ali começando a criar uma nova realidade para mim, né? Então, esse livro foi muito marcante e é uma mulher assim que transformou a vida de milhares de pessoas no mundo. Ela já faleceu, né? Mas chama-se Você Pode Curar a Sua Vida. Eu recomendo que todos tenham um livro de cabeceira. Não é um livro que você lê assim, né? Você sabe que você não é a primeira convidada que fala desse livro. Jura? A primeira convidada que eu trouxe aqui, Thalita Nunes, ela também falou desse livro. E a ela, esse livro ajudou muito porque ela teve uma tuberculose ganglionar. Uhum. Então, ela achou que ela ia, porque ela fez todo tipo de tratamento e nada resolveu. E aí ela descobriu o reiki. Legal. Algumas técnicas que hoje ela faz, né? Uhum. E isso mudou, assim, ela voltou a viver, né? Porque ela falava assim, a gente, geralmente, quando a gente fica doente, a gente fala, não quero morrer, né? Mas ela ela falava assim, eu quero viver, né? Essa autora, ela tem uma história de ter tido câncer, ela sofreu abusos, ela tem uma história de vida bem, bem delicada, né? E ela fala muito sobre o poder do pensamento. E uma das coisas que me ajudou muito nesse livro foi a questão do perdão, né? Eu tive uma infância complicada, muitos problemas com a família, etc. Eu era uma pessoa muito raivosa, muito revoltada, né? Principalmente com a minha mãe. Então, esse livro me ajudou muito, assim, foi primeira vez que eu vi falar sobre que quando você não perdoa, aquela raiva que você sente vai fazer mal para você e vai virar câncer. E eu falava assim, não quero ter câncer. Ou seja, eu queria perdoar para eu não ter câncer. Não queria perdoar para... Porque, assim, no começo, a gente é egoísta mesmo, né? A gente está pensando assim, eu quero melhorar para eu não ter câncer. Mas aí depois eu percebi que realmente toda aquela energia Envolve vários fatores. envolve né? vários fatores, né? A gente, na verdade, às vezes tem ressentimento das pessoas por coisas que acontecem, né? Mas a gente tem que saber lidar com os problemas que ficam em nós, né? Eu costumava falar que eu era incapaz de odiar alguém.
mas uma pessoa me corrigiu isso. Eu não me lembro o que que ela me disse, mas ela disse que se eu era capaz de amar, eu sim, eu era capaz de odiar. A questão era o que eu fazia com o ódio que podia surgir. Exato. E que eu, né, eu passa, simplesmente passa. Eu posso estar fula com você, em algum momento esse nervoso, essa raiva, vai passar, sabe? Eu não consigo ser assim. E eu acho que isso é bom, né? Na verdade, as coisas parecem que passam, mas fica alguma coisa no nosso subconsciente. Sério? Fica. Depois quero conversar com você mais sobre essas coisas. Eu sou terapeuta, né? Então eu trabalho com isso. Então, assim, a gente só vai saber o que a gente tem no nosso inconsciente quando a gente começa a ter problemas. Quando a gente começa a ter problema de comportamento, quando a gente começa com uma depressão, uma ansiedade, né? Ou então, por exemplo, quando você sofre uma perda muito grande, aquilo pode ser um gatilho, né? De que você não tem ali forças para continuar sozinho. E por que não tem forças? Aí sim, vai fazer uma terapia para poder descobrir o que aconteceu lá atrás e aí sim ver que você tinha mais dores do que você imaginava. Porque a gente, para poder continuar na vida, a gente vai levando, né? A gente vai tentando, não, deixa para lá, esquece, vamos continuar a vida. Mas chega uma hora que as coisas a gente precisa parar e refletir. Né? Eu sempre costumo falar que todo mundo devia fazer terapia, né? Apesar de eu um dia ter tido preconceito com a própria terapia. Pois é, né? A gente tem, né? Um pouquinho. E me conta uma coisa. Falando, né, em você ter se tornado terapeuta e você ter tido preconceito com a terapia em si, como foi a sua trajetória até chegar à terapia holística? Eu fui secretária executiva durante muito tempo e depois eu saí da CLT porque eu tive burnout, né? Eu tive uma crise nervosa e eu estava muito infeliz com a minha vida. E eu falei, não, assim não dá, eu quero fazer uma coisa que eu goste. Então, naquela época, eu nem sabia que eu estava doente, que eu estava com problema emocional. E aí eu fui trabalhar com aulas de inglês, acabei abrindo uma escola, tive bastante sucesso nessa área. Mas, ao mesmo tempo, sempre tinha, assim, parecia que tinha um vazio. Mesmo eu conquistando coisas, porque eu sempre conquistei muitas coisas na minha vida, parecia que ficava aquele vazio. E aí eu tive uma desilusão amorosa. E aí foi que aconteceu exatamente isso que eu acabei de falar, né? Eu cheguei num ponto em que eu falei, eu não consigo mais me levantar sozinha. Eu preciso de ajuda. E aí que eu fui buscar uma ajuda de uma terapeuta holística. E aí nossa, minha vida se transformou. E fiz diversos tipos de terapias, não foi só essa, para eu poder ter autoconhecimento, para eu descobrir o que tinha acontecido comigo. E aí eu descobri que eu tinha traumas de infância, que eu tinha problemas que mesmo a minha mãe já tendo falecido, ainda tinha aquele conteúdo, né, da infância ali que não tinha sido tratado, né? Então, foi uma transformação pessoal mesmo. E hoje eu trabalho com mulheres, ajudo mulheres nessa área, né? Ajudo pessoas a se levantar de qualquer tipo de problema emocional, né? Então, pessoas que estão com esgotamento nervoso por causa do trabalho, mulheres que não estão conseguindo dar conta da família, dos estudos, da casa, que querem ser perfeitas, né? A gente tem ali uma pressão muito grande na nossa sociedade para que a gente seja sempre perfeita, né? Então, isso pessoas que estão com ansiedade, que estão com depressão, pessoas que estão até perdidas. As pessoas chegam para mim e falam, olha, eu sinto que tem um problema comigo que não sei qual é. Eu estou perdida, não sinto mais vontade não sinto mais felicidade. Então, vamos fazer a investigação ali e eu tiro a pessoa daquela situação. Assim, vamos dizer que em 6 meses a pessoa está outra. Olha, que ótimo, que ótimo. E vendo pelo ponto de que você, a sua própria dor se tornou arma para curar a dor do outro, conta para mim, aquele fato, aquele acontecimento, ou aquele cliente, aquele tratamento que mais te marcou, positivamente e negativamente. Pode ser 2 fatos diferentes. Olha, negativamente,
É difícil, eu vou ter que pensar, vou deixar para depois. Mas o positivamente tem muitas histórias, né? Mas tem a história de uma moça que ela não saía de casa e que ela estava vivendo um relacionamento abusivo com a mãe, que também tinha alguns problemas, né? Aliás, vários problemas. Então, essa pessoa, ela era muito esforçada e ela queria muito fazer a terapia. Então, nós começamos a fazer o tratamento. E depois de um tempo, ela fez a chave da cópia, ela fez uma cópia da chave da casa, porque ela não tinha nem permissão de sair de casa, né? E aí eu fui acompanhando ela, né, no celular. Ela foi na loja, fez um cartão de crédito, comprou 2 blusinhas, tirou a foto das blusinhas, me mandou, assim, super feliz, assim. Então, assim, parecem coisas simples para mim ou para você. Mas para uma pessoa que estava com síndrome de pânico, que não estava querendo sair de casa, que estava sendo manipulado pela própria mãe, foi um avanço muito grande. Ela fez um curso depois, ela começou a trabalhar nessa profissão que ela fez o curso, foi procurar o curso, e era sempre assim, sabe? Ai, mas é muito longe da minha casa. Mas você pode pegar um ônibus, vai lá, procura, pergunta. Então, assim, é como se fosse uma criança mesmo, que você tem que pegar ali na mão e acompanhar, porque a pessoa está tão limitada e ela não percebe o potencial que ela tem. Sim, né? eu tenho uma amiga que ela mora no sul. Uhum. E se eu pudesse, eu ia lá buscar ela. Eu falo pra ela que eu vou ficar rica só pra buscar ela. Porque ela é uma pessoa incrível, inteligentíssima. Uhum. Mas o relacionamento abusivo não é só com a mãe. A mãe dela já faleceu. O relacionamento abusivo era com o pai e com os irmãos. E para você ter noção, é ao ponto de ela cometer um erro, a irmã dela falar assim, você é retardada? Você não é normal, você tem algum problema mental. E aí ela começou de um tempo para cá, ela começou a falar assim, acho que minha irmã tá certa, acho que eu sou retardada. Eu acho que eu sou... Cria Aí sequelas, cria falei, muitas gente, sequelas. mas você é tão inteligente, ela é escritora. Só que ela Uhum. nunca termina um livro. Por quê? Porque sempre dizem que ela é incapaz, que ela não é boa o bastante. Eu fui ler um livro que ela escreveu, não precisa nem de revisão. E ela não. Ela tá desempregada, vivendo de favor, porque as pessoas pegaram o potencial dela e jogaram no ralo. Eu fico, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Só que eu não sou terapeuta, eu faço o que eu posso. Passa ela para mim. Eu faço, ela não tem nem como pagar. eu faço o que eu posso, sabe? Eu falo palavras de incentivo, dou uns tapas na orelha de vez em quando, quando ela começa. E assim, essa moça, ela é fruto de uma família disfuncional. Sim. Né? As pessoas não são ruins, as pessoas não são perversas. Elas têm problemas também. Então, é uma mãe que passou o problema dela para os filhos e os filhos que estão replicando aquilo. Então, nós vemos ali pessoas que estão vivendo a mesma história. A história dos avós, a história dos pais, a história da mãe. E isso tem que ser quebrado em algum momento. E a terapia, a minha mentoria, é uma forma de quebrar. Né? É uma forma de quebrar crenças limitantes, criar novos paradigmas, criar novos significados para a vida. A pessoa se libertar realmente, passar por uma libertação, uma transformação pessoal e a pessoa descobrir quem ela é. Porque é diferente você achar que você é algo, mas você está seguindo regras de alguém que falou que você tem que fazer. Né? Então, às vezes, principalmente mulheres, né? Casa porque está namorando. Tem um filho porque casou. Ou seja, às vezes as pessoas não sabem nem por que estão vivendo a situação que elas estão vivendo. Então, é uma falta de poder pessoal, realmente. E o meu trabalho é levantar essas mulheres, trazer essas mulheres para a realidade, para que elas desenvolvam o potencial delas e para que elas chegam até a viver o sonho delas, né? Seja o sonho delas escrever um livro, seja o sonho delas abrir um negócio. Enfim, são infinitas possibilidades que essas mulheres podem realizar e, às vezes, elas estão ali limitadas para aquela situação, né? Você me perguntou negativamente. Você pode fazer a pergunta de novo? Qual fato mais marcou a sua carreira até agora, tanto positivamente quanto negativamente? Negativamente, às vezes, talvez quando as pessoas desistem, né? Mas aí eu não sou responsável pela escolha das pessoas. Então, às vezes, as pessoas desistem no meio do caminho.
Mas às vezes volta também depois, né? E às vezes também eu não sou talvez não seja comigo, né? Talvez seja, vai procurar um outro caminho, né? Vai procurar outra terapia. Eu sinto sempre que eu sou um tijolinho do muro das pessoas. Eu sou um tijolinho que está construindo um caminho ali para as pessoas, né? Mas isso é importante. Até o tijolinho é importante, né? Sempre, se faltar um, a parede cai, né? Pois é, então. Sempre. E você se vê fazendo outra coisa? Essa pergunta é perigosa, porque eu já tive 3 profissões, né? E em cada profissão eu não me via fazendo outra coisa. Mas eu estou muito feliz por enquanto. Estou muito feliz por enquanto. Não, quando eu era secretária eu não gostava. Eu sempre falava que eu queria ser professora. E, na verdade, eu não tinha coragem de investir na carreira de professora. Eu tinha várias crenças, né? Eu achava que não ia ganhar dinheiro, que professor não ganha nada, etc. E aí, no final, quando cheguei no limite da profissão de secretária, eu mudei para ser professora e tive muito sucesso, né? Então, por enquanto, eu gosto muito do que eu faço e sou muito feliz, sou realizada com isso, né? De ver as pessoas se transformando. Mas, por enquanto, eu estou bem assim. Que bom, que bom. Falando em crenças, eu tenho uma perguntinha enganchada na outra aqui para fazer para você. Tá. Como que eu descubro se eu tenho crenças e como você acha que a gente pode mudar essas crenças, tanto limitantes, né? Porque nem todas as crenças são limitantes. Eu vou pegar um exemplo meu para você poder entender. Então, por exemplo, eu achava que eu não podia ser professora porque eu não ia ganhar bem e porque o dinheiro era muito importante. E aí, quando eu fui professora, eu tive sucesso e tive dinheiro. Ou seja, o que me limitou a chegar naquele patamar de ter sucesso e ter dinheiro? Até então, eu achava que não, eu acreditava naquilo. Então, as crenças são algo que a gente traz da sociedade, dos pais, às vezes do senso comum, né? Quando a gente não questiona as coisas, quando a gente não se aprofunda nas coisas. A gente aceita o que as pessoas falam e continua a vida do jeito que tá, vai levando, sabe? Vai empurrando com a barriga, fala assim, tá bom assim, deixa como tá. Então, às vezes, a gente tem um sonho e a gente não vai atrás porque a gente acredita que aquele sonho é impossível. Mas quem falou que é impossível? Né? O que precisa para realizar? Você já foi atrás? Você já perguntou? Você já viu quem fez? Como que a pessoa fez para você modelar? Então, são coisas que eu não fazia, né? Então, quando eu cheguei naquele limite, eu comecei a questionar. Eu falei, não, peraí, o que eu estou vivendo não me serve mais. Eu preciso questionar, eu preciso ver o que eu vou fazer agora. Então, ali eu comecei a quebrar minhas crenças, né, de questionar. Então, assim, como você descobre que você tem crença? Você tem crença. Todo mundo tem. Porque você é influenciada pela família, pela sociedade, pela religião, pela política, né? Então, tudo isso. Como você faz para você mudar as suas crenças? Fazendo um questionamento. Será que isso que eu estou vivendo é verdade? Será que isso que eu penso é verdade? Né? Por exemplo, essa sua amiga. Livro não dá dinheiro. Vamos a uma crença da sua área, por exemplo. Livro não dá dinheiro. Tá, mas a Ana, ela escreve livros. A Ana está ganhando dinheiro. A Ana está pagando as contas dela. A Ana está fazendo podcast. Então, assim, será que é verdade? Então, é um questionamento que a sua amiga poderia fazer. Tomara que ela nos assista. Né? Vou mandar para ela. Isso. E também é uma questão, essa questão que você levantou dos livros, também dá para você buscar dados, né? Eu sempre falo que eu preciso atualizar esses dados, mas no ano de 2023, o mercado literário levantou 150 bilhões no mundo. No Brasil, foram 4 bilhões. Sim. A fatia do bolo foi bem grande aqui. Então, sim, livro dá dinheiro. Sim. A questão é como você faz para pegar a sua parte nessa fatia de bolo. Exato. Né? E outra também, essa coisa de dar dinheiro é outra crença, né? Será que a gente tem que fazer só coisas que dão dinheiro? Ou será que o dinheiro vai ser uma consequência do sonho que eu estou realizando? Sim, porque para mim, por exemplo, sempre foi propósito. Sempre foi a minha missão de vida. Eu escrevo desde os 3 anos de idade. Então, é uma coisa que eu precisava pôr para fora, porque senão eu ficava com dor de cabeça, para você ter noção. Sim. Era como se isso fizesse parte de mim.
né? E eu tinha aquele vazio que você fala. Para quem, eu sempre falo isso, para quem assiste Crepúsculo, a Bella, ela andava no mundo, né? E ela sentia que ela não fazia parte daquele mundo. Tinha alguma coisa errada, porque ela não devia estar ali. E eu tinha exatamente esse pensamento. Eu acordava de manhã, eu abria o olho e falava, para que eu tô viva? O que eu tô fazendo aqui? Para que eu sirvo? Porque eu tenho tanto talento. Todo mundo fala, nossa, como você é inteligente, como você é boa, como você é isso, como você é aquilo. Tá, e as minhas contas estão atrasadas, eu não consigo nada. Eu trabalho 16 horas por dia, não tenho vida e ainda assim não consigo ter uma boa vida, a vida que eu sonhei. Para que eu tô aqui? E é isso. Mas você começou a questionar. Comecei. Então, isso é importante, né? Isso já vem da filosofia de Sócrates e de Platão, tá? Fazer perguntas. Não aceita a realidade como ela está. A gente tem que questionar. Se a gente não fizer perguntas, a gente não sai do lugar. Então, é sempre fazer perguntas para você poder encontrar novas soluções, novas respostas, novas realidades. O que o terapeuta faz? Perguntas. A gente faz pergunta na sessão, né? Como que você se sente? Por que você acha que aconteceu isso? Então, tem várias coisas ali que... Não vou abrir aqui a sessão, né? Que são, claro, confidenciais cada questão. Mas a gente leva a pessoa para refletir e pensar, né? Então, é importante a gente ter reflexão e pensar. Usar a cabeça para pensar. Por falar em reflexão, em pensar, se você pudesse voltar no tempo hoje, o que você mudaria na sua trajetória? Olha, eu não costumo me arrepender, né? Eu sou uma pessoa muito prática e não gosto dessa coisa de, se o passado tivesse feito, tá. Mas eu acho que eu gostaria de ter tido mais coragem antes. Eu acho que eu gostaria de ter tido mais coragem de seguir meu sonho antes. Eu não me arrependo do que eu fiz. Eu passei um período da minha vida trabalhando em uma coisa que eu não gostava para pagar. Mas fez conta. De você quem você é. Sim, fez de mim quem eu sou. Criei minha filha, né? Que naquela época era o objetivo principal, né? Então, eu tinha outros motivos. Então, eu tive realizações que não foram realizações agora, como eu estou tendo uma realização pessoal. Mas eu tinha uma realização de ver minha filha crescer, de ver ela bem, e aquilo era importante. Então, mas eu gostaria de ter tido mais coragem. Eu tentei várias vezes sair daquela área e eu não tinha coragem. E aí, talvez até ter feito terapia antes, porque a minha filha falou, mãe, você não está bem. Isso 10 anos antes. Você tem que fazer terapia. Eu falei, não, imagina, terapia é pra gente louca. Essa é sempre a frase, né? E aí a minha filha foi fazer terapia, ela tinha 18 anos, né, na época. E assim, aí ela se resolveu em muitas coisas e eu fiquei ali, né? Então, né, eu só fui fazer depois, né, quando já estava, enfim, mais complicado, mas aí consegui de qualquer maneira. Então é isso, mas acho difícil, assim, se eu tivesse feito, mas é isso, acho que se eu pudesse tomar algumas decisões, seriam essas. Você virou terapeuta por conta da sua trajetória, das terapias que você precisou fazer, certo? Sim. Então, como que você faz para, nesse sentido, não se envolver nos problemas dos seus clientes? Boa pergunta. Bom, primeiro a gente tem que se preparar para poder fazer o que a gente quer fazer, né? Então, é muito importante ter uma formação. No meu caso, eu tenho uma formação. No meu caso, eu faço terapia para eu poder lidar com as minhas questões. Porque, às vezes, um cliente levanta uma questão minha, né? Então, o terapeuta que se cuida, ele vai ser uma pessoa equilibrada para poder cuidar do outro. E outra coisa importante é saber que eu não sou a salvadora. Porque eu já tive essa coisa de ser a salvadora. Hoje em dia eu penso que eu sou o tijolinho, eu sou um pedaço da jornada da pessoa. Talvez seja um pedaço importante, talvez não, mas eu faço parte daquela jornada, mas eu não sou a pessoa que vai salvar aquela pessoa. Então, quando a pessoa me traz um problema, eu entendo que aquilo foi uma sessão para ajudar aquela pessoa, então eu fico feliz em ter ajudado a pessoa. Eu me sinto honrada
de ter a confiança dessas pessoas para eu poder ajudar essas pessoas. Mas eu não me sinto a pessoa responsável pelos meus clientes. Então, quando termina a sessão, eu vou assistir a minha Netflix, eu vou cuidar das minhas gatas, eu vou ler meus livros, vou fazer as minhas coisas. É um trabalho como outro qualquer. Mas a gente tem que fazer ali uma pausa para poder, como se diz assim, sair do mundo, né, do mundo psicológico dos clientes e entrar no meu mundo. Certo. Né? Então, tem... E eu vejo que, vejo que você faz também limpeza energética. Conta pra gente, pra quem não sabe, o que é limpeza energética? Na parte de terapia holística, né, que eu sou psicanalista e terapeuta holística. Na parte de terapeuta holística, eu trabalho com as mesas radiônicas. E as mesas radiônicas, elas são elas são uma placa assim de PVC com vários símbolos que eu vou usar o pêndulo, vou usar cristais. E aí, o que é essa limpeza energética? Tudo no universo é energia. Então, o que você pensa é energia, o que você fala é energia, os seus sentimentos são energia. Os lugares que você frequenta tem energia também. Então, às vezes, você frequenta um lugar que está com energia pesada e você carrega aquela energia com você. Ou, às vezes, você fica nervoso, fica com raiva de alguém, acontece alguma coisa e você fica carregado porque a raiva é uma energia negativa. Então, quanto mais energia negativa você tiver no teu campo, porque nós temos um campo energético, mais você vai se tornar uma pessoa negativa e atrair coisas, fatos e pessoas negativos. Então, se você tem, assim, um dia com como muitos... imã. Exatamente, nós somos um imã, exatamente. Então, se você está passando por um dia muito problemático, tem que parar e olhar e falar assim, eita, peraí, a energia aqui está pesada, né? Entendi. E aí você tem várias técnicas e a mesa radiônica é uma delas para você fazer essa limpeza. Além de fazer a limpeza, a mesa radiônica eleva a tua frequência, ela sobe a tua frequência. Então, você vai se sentir mais otimista, vai dormir melhor, vai se sentir mais... Ela já quer. Já quero, gente. É porque você falou quando você chegou, você falou, nossa, eu resolvi tanto problema hoje, eu pensei nisso agora. Já quero, gente. Exato. Então, mas olha, eu até resolvo o problema com a energia bem em paz, assim. Sim. Eu não puxo Claro. pra dentro, não. Uhum. Mas eu sinto que às vezes eu fico... Porque eu lido com muitas pessoas, Sim. né? Então, isso é um fato. Acho que às vezes a gente precisa dar uma, né? Então, vamos marcar, limpada, vamos marcar. Aninha, é isso aí. Então, a mesa radiônica, aí a mesa a gente pode fazer, inclusive, com foco para prosperidade, para trabalho, para o financeiro, para relação amorosa. Não junto casais, não trago o seu amor de volta. Não faço isso. Mas dá para fazer uma harmonização, dá para trazer harmonia na área de relacionamentos. E aí vai atingir todos os seus relacionamentos. Então, harmonizar a família, harmonizar no trabalho, harmonizar os amigos, harmonizar talvez o amor também. Então, tem vários relatos. Inclusive, eu fui transformada pela mesa radiônica. Por isso que eu comecei a trabalhar com a mesa radiônica. Eu estava passando por uma situação difícil, em que eu perdi meu irmão em 2017. E aí, em 2018, pedi a uma amiga que fizesse a mesa para mim. Na verdade, ela tinha outro trabalho de cartas dos anjos, era uma coisa assim. E eu liguei para ela e falei, olha, eu não tô legal, o que você tem aí? Né? Tipo, farmácia, né? O que você tem aí para me ajudar? Ela falou, você não quer fazer uma mesa? Pode fazer, eu não sabia nem o que era. E aí, quando ela fez a mesa para mim, eu tive um sonho em que eu me vi andando no meio daqueles planetas, que era uma mesa cósmica estelar. Então, ela tinha uns planetas, assim, e eu me vi andando no meio daqueles planetas. Eu fiquei muito impressionada. Se eu te falar, falando em sonho, eu tenho sonhos premonitórios. Uhum. E são sonhos que me deixam bastante perturbada. Aí a energia vai... Por quê? Porque, assim, se é coisa boa, a gente fica feliz, que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa boa, né? Mas se não é coisa boa, às vezes eu fico, meu Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. Ah, meu Deus. Até o dia que acontece. Por quê? Porque eu não sei distinguir o que é. Eu passei muito por isso. Mas na hora que acontece, eu falo, é o sonho aí. É porque que não me avisou? Tipo, então, avisou, né? O que acontece? Na verdade, vamos fazer uma sessão aqui com a Ana, vocês já vão ver como que eu funciono, tá bom? Mas assim, provavelmente você tem mediunidade, você tem uma sensibilidade
as energias, né? Porque assim, na física quântica e na espiritualidade não existe tempo nem espaço. Então, às vezes, a nossa consciência, ela dá saltos. Então, a gente pode dar saltos tanto para o presente, quanto no passado, quanto no futuro. Então, no seu caso, quando você dorme, provavelmente você dá esse salto para o futuro e você vê coisas lá. Eu era assim quando era criança. Olha. Então, assim... É porque vocês não conseguem ver, gente. Mas não é o ar-condicionado, não, porque ele tá em 16. Então, assim, o meu conselho para você, porque eu já passei por isso, é você elevar a sua frequência para que você se conecte com frequências melhores, principalmente antes de dormir, né? Porque antes de dormir a gente pode ali passar por algumas experiências, né? Porque a gente vai dormir e de repente o corpo desdobra e você vai ver aquelas coisas. Então, é bom você fazer umas orações, eu te passo depois no WhatsApp, né? Para você fortalecer... Já ganhei um aumento de frequência, gente. Fortalecer ali esse momento de você dormir, que é um momento que a gente fica um pouco mais fragilizado, né? E claro, vou indicar para você fazer a mesa, que a mesa vai limpar as energias e vai elevar a tua frequência. E sempre que você tiver um sonho premonitório, entende o seguinte, tem muitas coisas que estão para acontecer e não são realmente do mal. Na verdade, as coisas acontecem porque muitas vezes as pessoas atraem aquilo, ou os países atraem aquilo, ou as famílias atraem, né? Então, por exemplo, eu quando criança eu tinha sonhos premonitórios sobre avião, sobre barco, e eu ficava bem desesperada porque é como se eu falasse assim, o que eu faço com essa informação? É isso, né? Eu fico, e já foi coisa assim de tipo a pessoa ia morrer e morreu e tipo eu não pude fazer nada eu sabia. A única coisa que eu fiz, toma cuidado, porque eu sonhei com você assim, assim, assim e tal. Mas não tinha o que fazer. Exato. Então, é exatamente o que eu falei. Às vezes a gente não tem o que fazer, porque são coisas que estão fora do nosso controle, né? E você, na verdade, você abriu um portal ali e você viu esse portal. Você teve acesso a uma informação. É isso, né? E aí, o que você pode fazer? Fazer uma oração. Porque a oração, ela tem um poder magnífico. Eu não estou falando de oração relacionada a algum tipo de religião, tá? A oração que você faz com o teu coração, pedindo pelo bem do outro. Então, você pode falar, Deus ilumina fulano de tal, com muita luz, com muita paz, com muita... E uma coisa, assim, muito prática, né? Até fica aqui para o pessoal que está assistindo, chama violeta. Você imaginar uma luz violeta em cima da pessoa. A chama violeta, ela tem um poder de transmutação, né? Então, a chama violeta, ela transmuta qualquer tipo de energia ruim. Então, se você quer mandar uma energia boa para a pessoa, você faz a oração pedindo para Deus. Você pode fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou se você não sabe rezar Pai Nosso, Ave Maria, você pode fazer uma oração conversando com Deus mesmo. E aí você pode também... imaginar uma luz violeta envolvendo aquela pessoa, assim, em forma de espiral, da cabeça até os pés. Isso vai já melhorar a frequência da pessoa. Então, por exemplo, imagina que essa pessoa que você está comentando tivesse realmente que partir naquele momento, daquela maneira, que você viu, talvez um acidente, alguma coisa assim. A partida dela vai ser diferente. Por quê? Porque ela está numa outra frequência. Só com a chama violeta, você já aumenta a frequência do outro. Né? A gente também tem que entender que a gente não vai salvar todo mundo, né? Mas em casos específicos, se você quer realmente ajudar, mandar uma energia de amor, com certeza a pessoa vai receber isso e vai ter ali a transformação dela, tá? Perfeito. Então, ficam essas dicas. Gente, já dei 3 dicas aqui para ela. Gente, a gente já chegou na nossa reta final, mas eu quero fazer uma última pergunta rapidinho. Tá. Qual conselho você daria... Mais um para as pessoas que estão assistindo. Esse eu quero que você olhe para sua câmera e diga. Esse não é para mim, são para eles. Tá bom. Bom, busquem o autoconhecimento. Não se contentem com a informação que você vê, que você ouve, porque tem muitas informações que estão por trás que a gente não conhece. E busque se curar das suas dores, dos seus traumas, para você poder ser uma pessoa melhor para você.
Porque quando você é uma pessoa melhor para você, você consegue ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, uma boa mãe, né? Você consegue ser uma boa pessoa para o mundo. Então, primeiro a gente tem que cuidar da gente, para depois a gente pensar em cuidar do outro. E quando a gente começa a trocar essa ordem, que é cuidar dos outros em primeiro lugar, esperar o amor dos outros em primeiro lugar, aí as coisas entram em desequilíbrio. Então, esse é o conselho. Além de tudo que eu falei aqui da chama violeta também, né? Antes de dormir, imaginar a chama violeta envolvendo você, a sua casa, a sua cama, né? Isso traz uma proteção muito grande também. Que bom. Eu agradeço pela sua visita e Gratidão. por essa aula, né? Obrigada. Infelizmente, a gente chegou no final. Mas como eu sempre digo, como eu disse lá no começo, vou dizer de novo para vocês não esquecerem, tudo que é bom a gente compartilha. Se você conhece uma pessoa que precisa muito ouvir esse conteúdo, compartilha esse vídeo com ela. E se você conhece uma pessoa que você acha que não precisa ouvir esse conteúdo, porque ela precisa, compartilha com ela também, tá bom? Posso falar minhas redes? Pode. Vou pedir para a Adriana deixar as suas redes sociais aqui para que vocês entrem em contato com ela. Obrigada. O meu Instagram é Adriana Alves Terapias, o meu YouTube é Adriana Alves Terapias, o meu site é www.adrianaalvesterapias.com.br e vocês podem falar comigo pelo WhatsApp 11 97018 9656. 11 90 97018 9656. Estou à disposição para mentorias, para palestras, para cursos e para atendimentos terapêuticos também, tanto na psicanálise quanto com as mesas radiônicas. E é um prazer estar aqui. Prazer muito obrigada, adorei, né? Adorei. As duas de verde, né? Você é uma escritora maravilhosa. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Muito feliz de te receber aqui. Gratidão. E para vocês, como eu disse, clica aqui no sininho e segue a gente no canal, porque tudo que é bom a gente compartilha. E a gente vai ficando por aqui com mais um Virada Literária.